Oi, tudo em paz? Hoje eu vou fazer uma reflexão sobre o texto que está no livro de João, no capítulo 15. Desses textos dos quais eu já falei até hoje, foram seis, esse é o sétimo. Esse é o mais difícil para mim, porque vários trechos chamaram a minha atenção e aí o vídeo acaba ficando longo. Ele começa com Jesus dizendo: Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele retira, e todo que dá fruto, ele limpa, para que dê mais fruto ainda. Permanecei em mim, versículo 4, e eu permanecerei em vós. Nenhum ramo pode produzir fruto por si mesmo, se não estiver ligado à videira. Vós, igualmente, não podeis dar fruto por vós mesmos, se não permanecerdes unidos a mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele. Esse dará muito fruto, pois sem mim não podeis realizar obra alguma. E o que é fruto? A gente vai ver em Gálatas 5:22, que a Bíblia diz o seguinte: Entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas virtudes não há lei. Então, o fruto que a palavra que está em João 15 nos diz que devemos dar é esse, né? Amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Na verdade, é um fruto como se fosse uma laranja, né? Que a gente chama laranja cravo no Nordeste, né? Uma tangerina, uma fruta, é um fruto só, com vários pedacinhos que formam aquele fruto. Então, isso é o fruto do Espírito Santo, né? No versículo 7, ele diz o seguinte: Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que desejardes e vos será concedido. O que glorifica meu Pai é que deis fruto em abundância, e assim sereis verdadeiramente meus discípulos. Então, é, aqui a gente já conhece um pouco mais a Deus, porque a gente conhece que agrada a Deus, e é dar fruto em abundância, e é esse fruto, o fruto do Espírito Santo. No versículo 10, Jesus diz assim: Se obedecerdes aos meus mandamentos, permanecereis no meu amor, exatamente como eu tenho obedecido às ordens do meu Pai e permaneço em seu amor. Então, como que a gente consegue permanecer no amor de Cristo? Como que a gente consegue ser amado por Ele? Obedecendo ao que Ele ensinou. Aqui no verso 18, ele fala sobre os ataques que os cristãos, as pessoas que pregam a palavra de Cristo, as pessoas que seguem os ensinamentos de Cristo, sofrem, né? São muito atacados, principalmente agora, nesse tempo de politicamente correto, né? A Bíblia, ela não mudou. Então, a Bíblia, ela tem conceitos que permanecem, né? Não são preconceitos, são conceitos. Conceitos firmes, conceitos justos e conceitos divinos, né? Criados por Deus. E aí, a partir do versículo 18, ele diz assim: Se o mundo vos odeia, sabei que antes de vós odiou a mim. Se fosseis do mundo, ele vos amaria como se pertencesseis a ele. Entretanto, não sois propriedade do mundo, mas eu vos escolhi e vos libertei do mundo. Por essa razão, o mundo vos odeia. Recordai-vos das palavras que eu vos disse. Nenhum escravo é maior do que o seu senhor. Se me perseguiram, também vos perseguirão. Se obedeceram à minha palavra, igualmente obedecerão à vossa orientação. Então, quando nós pregamos a palavra, nós estamos orientando as pessoas que não conhecem a palavra. Porque a palavra foi dada por Jesus. Ele deu a palavra e hoje nós que somos cristãos e que vivemos os mandamentos de Deus,
A gente orienta com base no que a gente aprendeu, né? Dessa palavra. E aí ele segue: contudo, o mundo vos tratará mal por causa do meu nome, ou seja, porque nós estamos defendendo o que Cristo pregava. Pois eles não conhecem aquele que me enviou. E esse aquele aqui está com A maiúsculo, que é Deus, né? Que enviou Jesus, porque ele aqui estava falando como filho. Se eu não tivesse vindo e falado ao mundo, eles não seriam culpados. Mas agora eles não têm qualquer desculpa pelos pecados que cometeram. E aí no 26 ele diz: quando, porém, vier o advogado, com A maiúsculo, que eu, com E minúsculo, que ele é Deus, enviarei para vós da parte do Pai o Espírito da verdade, que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito. Então, Jesus estava dizendo que quando ele fosse morto, ele ressuscitasse e ele voltasse em corpo físico para o céu, Deus mandaria um advogado, que era o Espírito Santo, e que esse Espírito Santo testemunharia sobre Cristo. Ou seja, esse Espírito Santo, naqueles em quem ele habitar, ele ia testemunhar de Cristo, ele ia dar a certeza de que as palavras e os ensinamentos de Cristo eram verdade. E essa pessoa, ela ia sentir em paz com aquele ensinamento, né? E aí no versículo 27 ele diz: e vós também dareis testemunho, pois estás comigo desde o princípio. Então, o que é que acontece hoje? Jesus hoje ele não está em figura humana na terra, mas ele tem o Espírito Santo e ele tem os cristãos que pregam a sua palavra, que dão testemunho da sua palavra, os cristãos que orientam, né? Com base nos ensinamentos dele. Então, por causa disso, as pessoas não podem mais elas não podem ser desobrigadas da responsabilidade de obedecerem a Deus, porque elas têm conhecimento disso, seja através do que Jesus pregou, seja através do Espírito Santo, naqueles que foram que tiveram seus olhos abertos e que creram em Jesus e receberam o Espírito Santo, seja pela palavra pregada pelos cristãos, e a Bíblia ainda fala, seja por todas as coisas que existem no mundo, pela criação do mundo, por toda a perfeição que existe na criação de todas as coisas, que a própria terra, o ar, o mar e tudo que existe dá testemunho de Deus. Então, tudo testemunha a existência de Deus. E aquele que não crê e que por isso não obedece, ele terá que dar conta disso quando Jesus voltar. E eu quero finalizar com o versículo 11, que diz assim: tenho-vos dito essas palavras para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa felicidade seja completa. Então, Jesus está dizendo que ele está passando esses ensinamentos de que nós devemos dar fruto e que nós devemos permanecer ligados a ele, que é a videira, para que nós possamos ter a alegria de Cristo e para que a nossa felicidade seja completa. E aí na Bíblia King James, ela diz o seguinte: a felicidade ou alegria eram consideradas no Antigo Testamento como características do tempo da salvação e da paz escatológica. Escatológica o estudo das coisas do tempo do fim, né? E aí ele continua: os discípulos de Cristo vivem a alegria da salvação e da nova vida, mesmo sob as ondas de sofrimento deste mundo. Então, essa é a grande diferença, né? Dos discípulos de Cristo, naqueles que seguem os ensinamentos de Cristo, que estão esperando a volta dele. É que essas pessoas vivem com a alegria da salvação e da nova vida, não vive com os olhos nas coisas do mundo, nas coisas que acontecem no mundo. Mesmo sendo ondas de sofrimento, né, passando pelas ondas de sofrimento desse mundo, esses discípulos, eles têm uma alegria muito grande, porque é a alegria pela salvação. E a salvação não pode ser tirada por nada que aconteça no mundo. Então, muitas vezes as pessoas não entendem, né? Quando, assim, no meio de uma situação como essa pandemia, no meio de crise financeira, de desemprego na família, no meio de tantos problemas de doença, né? Os cristãos, eles permanecem fiéis a Cristo, permanecem dando testemunho e permanecem alegres, né? E em paz, mesmo no meio do problema. É por isso,
É por isso, porque a nossa alegria ela não está focada nos acontecimentos desse mundo, mas está focada na salvação e na nova vida que receberemos depois que Cristo voltar. Bom, esse foi o 7º de uma série de vídeos que eu postei aqui. Eu gravei durante 7 dias e postei aqui. E eu não vou continuar gravando vídeos diariamente, né? Mas esses vídeos, essa sequência de vídeos, ela foi inclusive um desafio para mim, porque eu tenho buscado dar esse fruto em abundância e uma das partes desse fruto que eu tenho me esforçado para dar é justamente o domínio próprio, né? E a gente, nesse mundo corrido, muitas vezes a gente procrastina as coisas, deixa para fazer amanhã, começa e não termina. E eu assumi esse compromisso comigo e com Deus de gravar uma série de 7 vídeos com base em alguns textos bíblicos. E esse é o 7º. Graças a Deus eu consegui cumprir e chegar até o final. E apesar de não gravar, não pretender gravar mais vídeos diariamente, amanhã, no dia 13, eu vou explicar o que é que eu vou fazer a partir de amanhã, após a conclusão desse compromisso que eu assumi, tá? Então, se você quiser saber, amanhã tem novidade. Eu vou postar um vídeo explicando quais são os meus próximos passos nesse caminho de jogar as sementes que Cristo me deu, distribuir as sementes que Cristo me deu. Que Deus nos abençoe e que vocês possam ter uma noite de paz. Eu estou gravando essa noite, vou postar isso hoje à noite, não sei quando você vai estar vendo isso, mas que você possa ter uma noite de paz e que Deus possa derramar sobre você a sua misericordiosa graça, que Ele possa abrir seus olhos para que você enxergue a verdade, que você consiga enxergar a atuação de Jesus, o sacrifício de Cristo por você. E se você já conhece a Cristo e já reconhece a Ele como seu Senhor e Salvador, que o Senhor fortaleça a sua fé, especialmente nos últimos tempos. Que Deus nos abençoe.